Olá, amados, graça e paz, aqui irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que está sempre a nos direcionar, a nos capacitar, a nos manter na perseverança. Tudo segundo a sua infinita bondade e misericórdia, que se renova a cada manhã, dia após dia, vivendo da qual ele diz, o próprio dia traz a sua maledicência, onde ele nos ensina estar sempre revestido da armadura de Deus, Jesus sendo o caminho, a verdade e a vida. Ele sendo a verdade é um escudo e broquel, aonde, segundo o seu espírito pronto e experimentado, estamos sempre prontos para suportar o dia mau e depois de haver feito tudo, ficais firmes. Retende sempre a verdade, o nosso tesouro do alto, aonde está o tesouro, está o seu coração. Uma sabedoria mais valiosa do que as finas joias, aquele que sempre diz, compra de mim o ouro puro e refinado 7 vezes no fogo, e então serás rico. Assim como não temas quando a casa enriquece, sua glória engrandece quando for, nada levará consigo. Investis antes na sabedoria do alto. Buscai sempre em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Sempre aperfeiçoados segundo aquele que é a nossa rocha, a nossa fortaleza, nosso alicerce seguro, aonde está sempre a consolidar a casa através daquele que nos concede uma estatura mediana, aonde estamos com um discernimento, discernir entre o bem e o mal. Examinai, porque nem todos os espíritos procedem do Senhor, aonde ele também nos ensina que ele forma a luz, as trevas, o ferramenteiro faz absolutamente tudo. Assim como ele permitiu com que o rei Saul lhe fosse retirado o seu espírito e permitiu um outro espírito atormentá-lo. Assim como sabemos no caso de Adão e Eva, aí ele disse: certamente morrerás. E eles creram na mentira de Satanás: certamente não morrerás. Onde muitos deixam de estar sendo direcionados pelo Espírito reto e anda sempre em caminhos sinuosos e tortuosos, por extinguir o Espírito, por entristecer. Há uma briga constante. O que convence o homem de seus maus caminhos é o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor procura convencer de seus maus caminhos, e o homem, segundo uma natureza pecaminosa, com o coração embrutecido a cada dia mais por conta do pecado. Lembrai-vos do faraó, que o próprio Senhor diz que iria embrutecer o seu coração. E assim aqueles que seguem embrutecidos e mergulhados em densas trevas, para que recebam as suas muitas iniquidades. Mas melhor para aqueles que, assim como permitiu com que a sua marreta quebrasse toda a dureza do coração. Porque aquele que assim não permite e não
tenha restituído um coração de carne e derrame o seu espírito reto, ele tem um cetro de ferro que despedaça todo vaso, onde o próprio embrutecimento se opõe a aquele que poderia o justificar e segue segundo a sua arrogância, segundo a sua altivez, antecedendo a sua queda e ruína, iriam blasfemar mais ainda contra o seu espírito, porque o Senhor é aquele que sabe frustrar os seus planos, a ponto de não poderem nada produzir. Assim como ele é aquele que os frustra, pois não sabem do amanhã, e o Senhor os apanha de surpresa, assim como a palavra diz, como a vida é um conto ligeiro, como uma erva que logo arrancada murcha, assim como alguns chegam a 70, outros pela sua robustez 80, enfado e canseira. Porque tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Assim nos diz o Senhor, e assim ele procede, porque dele não se permite escarnecer. Tudo aquilo que estiveres a produzindo, quer sejam boas, quer sejam más, assim certamente receberás o galardão sem demora. Para alguns é como um castigo pela desobediência e a sua ira se inflama, e para outros é como uma recompensa, aqueles que perseverarem até o fim e não desfalecerem. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.